Se for para entregar alguma coisa que vai chegar tarde ou que vai resolver o problema pela metade, é melhor nem começar. Que desça pro teu time, que vá pro burn down ali, das sprints e tudo mais, e vá para downstream, somente aquilo que realmente vai ter valor quando chegar na mão do cliente. Uma coisa que é muito importante, o principal cliente de todo Product Owner não é o departamento A, o departamento B ou o departamento C. O principal cliente de todo Product Owner é a empresa. Um dos trabalhos mais difíceis de um Product Owner é dizer não para o seu cliente. Por quê? E eu nem digo não no sentido de que o cliente está me pedindo errado. Porque para esse caso você não diz não, você conserta o pedido. Isso acontece bastante. E é uma das coisas mais frustrantes que tem para o time como um todo. Você criar um produto que não é utilizado. Você entrega, por exemplo, você entregou esse dash, e uma semana depois que você entregou esse dash, o cliente não usa aquele dash. Sempre que alguém acha que aquilo não vale a pena ser feito, é porque aquela pessoa não entendeu o valor por trás daquilo. Tá? E deixar o valor claro é uma das minhas responsabilidades como PO. Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Detectost, um brinde aos dados. Hoje tem uma pessoa muito especial, vai ser muito bacana fazer essa entrevista, ser o host de hoje. David Matos Ribeiro, como você está, meu amigo? Eu tô muito bem, meu consagrado. É um prazer estar com você hoje, é um prazer estar com vocês, pessoal. Tô feliz de mais um programa começando e vamos que vamos. Vamos que vamos. David, eu tô vendo umas bebidinhas aqui na nossa mesa. É verdade que você escolheu o uísque hoje pra gente fazer um brinde aos dados e à tecnologia? Pois é, meu amigo. No último episódio foi me perguntado sobre a minha bebida favorita. Fez charme. Fiz um charminho, né? Aquele clássico charme doce. Mas é porque eu tenho muitas bebidas favoritas, né? Então é difícil escolher uma só. Para hoje, vamos começar com aquilo que dá para considerar o meu top 1. Maravilha. Whisky Cowboy. Me fala de uma lembrança que você tem, assim, muito bacana, de uma comemoração, um brinde, onde você fez com uísque. Enquanto isso, eu vou servir a gente. Boa. Essa tua pergunta é uma pergunta ótima, meu amigo, porque eu gosto de relacionar bebidas com momentos e bebidas com pessoas. E se eu fosse selecionar um momento onde eu estava celebrando e eu tomei um whisky, nesse mesmo modelo que a gente vai tomar hoje, um whisky Cowboy, eu vou dizer que foi um momento durante a pandemia onde eu fui convidado pelo Zig, meu gerente, a me tornar um Product Owner. Na época eu era desenvolvedor, eu era engenheiro de dados e recebi esse convite para me tornar Product Owner. Esse convite veio durante a pandemia, no meio de um monte de situações ruins acontecido devido à própria pandemia mesmo, né? Deixa a garrafa de frente pro pessoal que vai ver, pô. Aí, ó. Deixa o negócio instagramável. Desculpa, a gente, sou novo nisso. E foi isso. Foi eu e o meu gato, o T'Challa. Na época eu tava com ele. E a gente celebrou junto, ele comendo o seu whisky sachê. Que você, o seu whisky. E o meu whisky sachê. Foi isso. Vou selecionar essa lembrança hoje. Muito bom, um brinde, é isso? Um brinde é isso, meu amigo. Ai, que delícia. Tá pronto, meu amigo? Eu estou muito pronto. Preparadíssimo. Nossa, eu gosto assim. Você com essa voz de locutor falando num podcast agora como convidado. Qual é a sensação, David Matos Ribeiro? De ser um convidado? É uma ótima sensação. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Já tive a nobre honra de ser convidado para outros podcasts antes. Eu acho que nenhuma delas eu fui o principal convidado entrevistado. Legal. Teve vezes onde eu fui host, teve vezes onde eu fui convidado junto com outras pessoas, né? Mas tendo um exclusivamente para mim, para contar todos os meus segredos. Uau! É a primeira vez. Estou feliz e empolgado com a oportunidade. Show de bola.
Galera, lembrando a todos vocês que esse podcast ele está acontecendo graças a Pub Produções. Grave o seu podcast, tire a sua ideia do papel. Se você precisar de pessoas para fazer isso acontecer, para acelerar aí esse projeto que você tem anotado, você colocou uma meta para 2025 ou para 2026, puxa ela, conversa aqui com a galera da Pub e tira esse sonho aí do papel. Beleza? David, primeira pergunta. Bora. Quem é o David? Essa é uma boa pergunta. Tô vendo que o episódio de hoje vai ser um episódio repleto de ótimas perguntas. Dá para responder essa pergunta sobre múltiplas perspectivas. Mas para hoje, primeiro vou responder fazendo a minha audiodescrição e depois vou trazer outras respostas. Então, numa primeira resposta, como uma audiodescrição. O David é um homem negro de 1,80 m, muito lindíssimo, barba negra, cabelo cacheado negro também. E eu acredito que essas são as informações que você passa no áudio de descrição. Não sei se estou esquecendo de alguma coisa. Perfeito, cara. Maravilha. Para além disso, o David é um homem, falando do lado profissional, é um Data Product Owner na TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Falando de um lado mais pessoal, o David também é um cara que gosta de tocar bateria, de board games. É um cara que gosta de conversar bastante. É difícil conversar comigo por menos de meia hora. A gente vai emendando um assunto no outro e quando vai ver já está ali horas batendo papo. Ao mesmo tempo, o David também é um cara tímido, acho que a palavra certa para isso é introspectivo. Eu sempre confundo a timidez com a introspecção, mas no sentido de que eu não tenho dificuldade de falar com o público. Mas isso me consome muito. Então, o modo de eu recarregar as minhas baterias depois de um dia cansativo ou de alguma atividade que exige bastante do meu cérebro é ficando sozinho, de preferência em silêncio ali, reposicionando ali todas as bagunças cerebrais que aconteceram. Que legal, David. E deixa eu te fazer uma pergunta um pouco... Vou entrando, cada vez que você der mais espaço aí, eu vou entrando em mais detalhes, tá? Talvez na sua intimidade aí pra galera te conhecer melhor. Hoje eu sou um livro aberto, meu amigo. Nossa. Qualquer pergunta que você fizer, eu vou te responder. Uau, a gente gosta assim, tá? Próximos convidados estão vendo, né? Vai ser assim com vocês, brincadeira. Pessoal, lembrando que o David é um livro aberto hoje, tá? Mas você que vai ser o nosso próximo convidado, esse aqui é um ambiente inclusivo, né, David? Um ambiente confortável para que a gente troque ideias e falemos de tecnologia, dados e IA. David, deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando você percebeu assim que conversar com as pessoas, né? Você disse que não é uma dificuldade, mas conversar com as pessoas te sugava um pouquinho de energia, assim, depois que depois você tinha que parar um tempo para respirar, organizar as ideias, recuperar energia para socializar de novo. Se é que a gente pode dizer assim. Claro. Eu acho que foi um processo um pouco inverso. Por muito tempo, eu me considerei uma pessoa que não era boa para se comunicar, para falar, para conversar, para apresentar algum tema, alguma coisa assim. Como as interações sociais na época de escola, por exemplo, me consumiam bastante, não, nada fora do padrão também, tá? É algo, como todo introspectivo, que depois que faz alguma coisa, precisa se recarregar, estando um pouco mais recluso. Mas eu confundia isso com o fato de que eu não era bom com as palavras, ou que eu não sabia me comunicar muito bem, coisas do tipo. Conforme o tempo foi passando, principalmente depois do meu primeiro emprego, onde eu era professor de informática, que eu consegui separar uma coisa da outra. Eu consegui entender que o fato de eu precisar de momentos mais sozinhos, para eu precisar recarregar minhas energias, não era um sinônimo de que eu não me expressava bem, ou de que eu não sabia me comunicar, ou de que eu, de alguma forma, não era bom conversando com pessoas. Eu sempre fiz amizade de maneira muito fácil, sempre, desde criança, eu tinha muitas pessoas que eu conversava, e a diferença era principalmente nessa parte de, depois que eu não conseguia deixar esse movimento de interagir com as pessoas, algo ininterrupto. Então, por exemplo, se eu gravava, vou dar um exemplo de uma gravação recente que a gente fez.
A gente veio, gravou um episódio e tal, foi super tranquilo. Depois a gente foi dar um rolê e já tava com a cabeça cansada. Já tava ali com bastante dificuldade de socializar. Então, eu acho que era mais nisso, sabe? Se é alguma coisa onde eu preciso socializar, conversar com a galera, ou até mesmo fazer alguma coisa que exija muito do meu cérebro. Depois de um tempo, eu preciso um pouco mais de. Tipo Espaço. a tortuguita, tá ligado? Entra ali no casulinho, fica mais de boa. Mas é coisa rápida também. É coisa de 1, 2 horas ali, já tô pronto pra outra. Show, show de bola. Já que você falou aí um pouquinho da sua infância, né? Amizade com os coleguinhas ali na escola. Quem era o David criança e o que você traz, né? Dessa sua infância que hoje molda alguma habilidade, alguma coisa referente ao caráter do David. David criança. O David criança era um David bem nerd, assim, bem nerd mesmo. Meus pais, eles exigiam bastante de mim resultados positivos na escola. Então eu tinha essa responsabilidade, essa obrigação de sempre tirar boas notas, entregar bons resultados, ir bem nas provas. Então eu era sempre o cara que era o clássico nerd ali da escola. Eu já tinha miopia na época, mas na época eu não usava óculos. Então, assim, estava próximo da lousa porque eu precisava enxergar a lousa e, consequentemente, não conseguia ter muito contato com o pessoal do fundão. Eu sempre sentava ali entre a primeira e segunda fileira. Mais do que isso, eu já não conseguia enxergar a lousa. E mas o fato de eu conseguir ter uma facilidade para conversar com as pessoas fazia com que, mesmo eu sendo nerd, eu conseguia conversar com todo mundo de todos os grupos. E normalmente essa era a troca que eu fazia para não apanhar na escola. Sempre que não a nível de bullying, porque na minha época o bullying tinha um contexto diferente. Na minha época a gente não tinha esse costume de reclamar ou se importar muito com o bullying. E eu aprendi rápido a fazer a corresponder o bullying como bullying. Então, quando alguém vinha me zoar, eu zoava de volta e aí 0 a 0 sempre dava certo. Mas quando ia para alguma coisa do tipo assim, uma agressão mais física, por exemplo, alguém que queria me pegar na saída, por exemplo, eu conseguia negociar isso com cola na prova. Então falava assim, ó, beleza, você quer me bater? Pô, com certeza eu vou apanhar. Mas se você não me bater, na próxima prova eu te passo cola. E isso fez com que eu fosse amigo de praticamente todo mundo da turma do fundão, assim, sabe? Que legal, não consigo imaginar alguém querendo bater no David, pô, pessoa da paz. Pois é, Imagino cara. quando criança, deveria ser mais paz ainda ou Ah, mais agitado. eu tenho cara de bobo, né, cara? Isso joga a favor da galera que acha que consegue levar uma comigo, né? Mas é curioso porque, felizmente, foi tão bem sucedida essa estratégia que eu nunca me envolvi em porrada na escola, assim. Nunca saí na briga, assim. Que legal. Nunca. O máximo que aconteceu foi rolinho em porrada, que a galera se batia até você ter que encostar na outra trave, sabe? Mas de vou te pegar na saída, de sair na mão no meio da sala, no meio do corredor, assim, no meio do intervalo, nunca aconteceu. Eu sempre conseguia resolver tudo no diálogo ou negociando cola de prova. Queria poder dizer o mesmo. E ali na tua adolescência, como foi a transição do David adolescente, nerd ainda, Uhum. né? Olhando para o futuro, eu quero ser um Data Product Owner quando eu crescer. Brincadeira, né? A gente não tinha esses termos, né? São termos até que novos, né? Sim. Olhando assim para a idade que você tem, né, David? 66 anos, né? Esse ano? 66 anos é a idade da minha coluna. A idade mental é uns 12, 10 e a idade do RG são 34. Boa, David, 34 anos. Foi um jeito bacana, né, de perguntar qual a sua idade. Aham, bem educado. Como foi essa transição do David adolescente para o David adulto? Qual carreira eu É, quero seguir? Para que caminho eu vou levar minha vida? foi muito acontecendo pelo caminho, né? Eu não tinha um planejamento de vida, eu não tinha nenhuma ideia de que eu ia trabalhar com dados quando eu crescesse. Eu tive uma infância bem difícil, principalmente no quesito financeiro.
Meus pais trabalhavam muito, faziam o máximo que conseguiam, mas a gente sempre teve bastante limitação financeira. E isso me incomodava. Isso me incomodava bastante porque eu via o quanto meu pai trabalhava, eu via o quanto minha mãe trabalhava e eu queria de alguma forma ajudar. Então, quando eu comecei a trabalhar, que foi até foram algumas brigas que eu tive com a minha mãe, porque eu queria começar a trabalhar com 12, 13 anos e minha mãe queria que eu estudasse. E eu, mãe, eu quero trabalhar. E ela, não, você vai estudar. Eu quero trabalhar, não, você vai estudar. Com 17 anos, ela finalmente me deixou trabalhar. E aí eu consegui o meu primeiro emprego na primeira oportunidade que surgiu. Não foi nada planejado. Tinha uma escola de informática na esquina da rua de casa. E nessa escola de informática tinha necessidade de ter professores de informática. E eu fui. Simples assim. Era uma escola que eu já tinha feito cursos de informática. Na época, era uma época onde cursos de informática, em 2007, mais ou menos. Era uma época, se não me engano, 2005, 2006, eu fiz curso lá de pacote Office, digitação, essas coisas que eram mais exigidas na época. E na época não tinha internet de maneira tão forte como hoje. Então esse conhecimento não chegava para você a partir de um YouTube, por exemplo. Esse conhecimento chegava com você indo em alguma instituição e fazendo algum curso. E foi o caminho que eu fiz. Eu já tinha feito alguns cursos, uns 2 ou 3 cursos nessa escola de informática. Essa escola de informática também era uma lan house. Então, quando eu ia fazer trabalhos de escola, eu ia nessa escola, nesse mesmo local. Minha mãe já conhecia a dona do lugar. E nessa de eu ficar enchendo o saco da minha mãe para quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar, teve um dia que ela chegou em casa e falou assim, não, beleza, então segunda-feira você vai começar lá na escola de informática. E eu falei, não, firmeza. E eu fiquei felizaço. Eu Do falei, nada. caramba, eu vou conseguir pagar um boleto em casa. Para mim, esse foi o principal motivo. Se o que tivesse acontecido fosse minha mãe encontrar um emprego como qualquer outra profissão, eu teria ido do mesmo jeito. Porque naquela época, eu não me preocupava muito em planejar minha vida. Eu só queria ajudar meu pai, só queria gastar menos em casa e trazer de alguma forma algum alívio financeiro para minha família. Que legal, que baita história. 17 anos, você já tinha terminado o ensino médio? Tava no último ano do ensino médio. Legal. Eu tava ali no terceiro colegial. Se eu não me engano, eu fiquei ali uns 6, 7 meses trabalhando e estudando. Estudava de manhã e trabalhava de tarde. Tarde/noite. Que legal, David. Muito bacana. Primeiro emprego, uma pessoa chega, tudo bem que você conhecia ali a escola de informática, né? Mas como foi seu primeiro dia? Você tem alguma lembrança assim? Tenho pouquíssimas lembranças do meu primeiro dia. Eu lembro que eu estava muito perdido, porque eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo ali, de qual que era a minha função. Mas eu estava empolgado porque eu sabia que aquilo ia ser ia trazer um alívio para minha família. E eu lembro que no meu primeiro, não sei se foi necessariamente no meu primeiro dia, mas logo nos primeiros dias, a moça me perguntou como é que eu queria ser registrado na carteira. Ela me perguntou se eu queria ser registrado como monitor de informática ou professor de informática. E eu não fazia a menor ideia de qual era a diferença assim, de um para o outro. E eu falei, mano, vamos como monitor mesmo. Depois de um tempo eu entendi que o registro como professor era mais valioso do que como monitor. Mas eu não fazia a menor ideia. Tipo, eu não tinha nenhum preparo, eu só tinha muita vontade. Vontade de entregar, vontade de fazer acontecer. E foi logo nas primeiras semanas ali de trabalho, eu lembro que eu comecei a consumir todos os cursos que a escola fornecia, todas as apostilas, porque eu tinha que ensinar a galera, né? E foi muito aceitando desafios. Tem uma aula semana que vem. Você topa? Topo. E vou e faço. Tem uma turma aí que o professor faltou. Você topa? Topo. Muitas das perguntas que você vai me fazer hoje, você vai notar que tem essa mesma semelhança. Tinha um desafio que precisava ser cumprido e eu não fazia muito bem noção do que eu tinha que fazer para entregar, mas eu tinha muita vontade de fazer acontecer. E aí primeiro eu falava sim
e depois eu entendia por que eu tinha falado sim. Acho que é um pouquinho do que toda empresa espera de qualquer colaborador, independente do nível. Desafios vão chegar e a maioria das vezes a gente não está preparado, mas a gente tem que ter a cara e a coragem, assumir ali uma responsabilidade ou tomar um risco Sim. para fazer acontecer. Então, esse é o David, já pesquei aqui. Isso. R$100 a hora. Acabou a primeira sessão da terapia, então? Ufa. Primeira parte, ó, não vejo muitos problemas, tá? Dessa Não pessoa que você tenho, me não tenho falou. nenhum... Vamos trabalhar pouca coisa pro futuro, tá bom? David, e aí você começou como monitor professor, sei que a gente pode dizer assim. E qual foi o teu próximo passo? Quando que você saiu aí dessa escola? Eu comecei como professor / monitor / qualquer outra coisa que surgia para fazer. Então, ao mesmo tempo que eu dava aula, quando tinha oportunidade, ou melhor, quando tinha necessidade, eu cuidava da lan house, e quando tinha necessidade, eu preparava a prova, ou corrigia a prova de algum aluno, e eu ia ali fazendo o que tinha para fazer, sabe? E eu lembro que o que começou a despertar a minha ideia do que eu queria fazer na vida foi nesse mesmo emprego. Essa empresa, além de dar lan house e dos cursos de informática, ela também fazia software para os comércios locais. Então, Visionários. então o software da padaria do bairro eram eles que faziam. O software dos seguranças que ficavam passando de moto e buzinando na rua eram eles que faziam. E eu lembro de um dia, eu não lembro o que eu estava conversando com a minha chefe na época, e ela me mostrou, ela mesma quem programava, e ela me mostrou o software funcionando. Eu fiquei maravilhado, eu falei assim, caramba, mano, você que fez isso? Ela falou, é assim que softwares são feitos. Aí ela falou assim, você nunca parou para pensar nisso? Eu falei, não. Ela me perguntou, sabe o pacote Office que você ensina? Como é que você acha que inventaram o Word, o Excel? É uma pessoa que faz. Aí eu falei, caramba, e aquilo ali me deu uma explosão mental. Stonks. E na hora eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero construir um Word, um Excel da vida. E aí, a partir daí, eu fui fazer um técnico em informática. Eu já tinha tentado fazer um técnico em eletrônica, que deu super errado. Eu sou muito desastrado, então eu soldava meus dedos, eu tomava choque. Não dava certo, né? A parada, dava tudo errado. Desculpa. É verdade. Eu lembro que na época a gente tinha que fazer aqueles desenhos nas placas de circuito, né? Você desenhava ali a bolinha onde você ia furar, e você desenhava uma linhazinha onde ia chegar o caminho do circuito para conectar um componente no outro. O desenho de todo mundo ficava lindo, aquele desenho parecendo uma placa impressa de computador. O meu desenho parecia uma arte abstrata, assim, sabe? Tudo torto. Era pra linha ficar numa grossura, ficava muito mais grossa. E aí, na hora de furar a placa, eu furava errado. Mano, era ruim, ruim. Tanto que eu parei na metade, assim, o curso. E o curso que eu levei a sério foi o curso de informática. Era um curso de informática introdutório. Eu lembro que minha primeira aula foi sobre banco de dados, inclusive. E na época eu achei chatíssimo. Falei assim, caramba, se isso é banco de dados, então eu não quero trabalhar com isso nunca na vida. E criei até uma leve repulsa, assim, por dados na época. Era um sistema muito antigo. Na época, os sistemas de programação que eram utilizados eram VB e C#, sabe? Java estava muito começando. E aí eu comecei a fazer esses estudos voltados para a informática. Em paralelo a isso, eu comecei a trabalhar terceirizado de uma empresa terceirizada, para a Lexmark, que é uma empresa de impressoras. Certo. Eles tinham um contrato com várias multinacionais e eles faziam outsourcing de impressoras, de impressão, que é o quê? Eles alugavam impressoras e todo o serviço relacionado à manutenção daquelas impressoras para empresas. E o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar pela Lexmark foi na GM, na General Motors, ali em São Caetano. Uau! Então, tinham impressoras espalhadas por toda a fábrica, ali por toda a operação da GM. Aquela operação era dividida por
alguns agrupamentos, né? E tinham pessoas que eram responsáveis por cuidar das impressoras. Então, garantir que a impressora está funcionando, que tem papel, que tem toner, se tem algum problema na impressão, vou lá consertar. Se, sei lá, o papel atolou, eu vou lá desatolar. Garantir que a impressora está funcionando bem era a minha responsabilidade dentro de algumas impressoras dentro da GM. Que legal. Ficou quanto tempo na GM? Eu fiquei aproximadamente uns 3 anos na GM. Aí depois disso, surgiu sempre nessa mesma pegada de, meu trabalho é cuidar de impressoras. Legal, vamos ali. Além disso, o que mais dá para fazer? Tem essa planilha aqui, beleza, eu faço. Tem esse conjunto de e-mails aqui que tem que montar, esse PowerPoint da apresentação, beleza, eu faço. Sempre pegando mais aqui do que eu realmente era pago para fazer. E depois de ficar um tempo na GM, me ofereceram a oportunidade de trabalhar no Itaú. Foi nessa mesma pegada de fazer mais do que eu queria fazer. A gente tinha contato com pessoas que trabalhavam na Lexmark para outras empresas. Certo. E surgiu a oportunidade de tempos em tempos, o contrato renovava entre a prestadora de serviço e a empresa, entre a Lexmark e a empresa, né? E nessa renovação de contrato também eram trocadas as impressoras. Então, lançou uma nova linha de impressoras Lexmark. Você renovou o contrato com a Lexmark. Além de continuar te prestando o serviço, eu vou trocar todas as suas impressoras por impressoras mais novas. Quem fazia esse trabalho de troca das impressoras eram os próprios funcionários ali da Lexmark. E surgiu a oportunidade, alguém me convidou, falou assim, final de semana, é um sábado e um domingo, a gente vai trocar todas as impressoras dali da Paulista, do conjunto nacional ali da Paulista. Topa? Eu falei, topa. Vambora. E aí foi um trabalho bem mais braçal do que eu imaginei, porque não tinha elevador, e aí tinha que descer impressora no braço, acho que eram 4 andares, assim, descer e subir. E foi isso. Foi um final de semana onde eu tirei todas as impressoras, não estava sozinho, né? Estava com mais umas 2 pessoas, se eu não me engano. Tirei fisicamente todas as impressoras, desembalei as impressoras novas, instalei as impressoras novas e configurei em todos os computadores. O pessoal gostou do meu trabalho. Depois de alguns meses, me proporam de fazer esse mesmo trabalho de cuidar das impressoras no Itaú. Então eu estava no escritório do Itaú que ficava ali em São Caetano também, fazendo a mesma coisa. Era uma central gráfica, onde além de cuidar de todas as impressoras, também tinha uma gráfica micrográfica ali, onde a gente tirava cópia e encadernava algumas coisas. Que legal. Sim. Sempre fazendo mais do que era necessário e abraçando as oportunidades. Porque eu achava meio monótono fazer só o que eu era pago para fazer. Porque tem um período ali onde você está aprendendo que você tem uma dificuldade para fazer. Depois que você pega o jeito de fazer as coisas, sobra um pouco de tempo. Você consegue fazer tudo o que você precisa fazer e sobra o tempo livre. E eu queria preencher esse tempo livre com outras coisas. Eu não planejava muito bem, sendo bem sincero, não era nada estrategicamente pensado, do tipo assim, não, eu vou lá pro Itaú ajudar os caras porque eu sei que no futuro eles vão me chamar para alguma coisa. Era mais uma vontade de, cara, alguém precisa da minha ajuda? Vou lá ajudar, vou lá fazer. Certo. Entendeu? Entendi. E tentando pescar um pouquinho mais. Claro. Ainda tem bastante coisa aí, então vamos embora. Esse rapaz, esse perfil do David, ele foi descoberto ali no primeiro emprego ou desde a tua infância, adolescência? Tem um trabalho da escola para fazer. Vou entregar o basicão ou vou entregar realmente mais do que estão me pedindo, ou dentro de casa. Mãe passou uma atividade, pai passou uma atividade, preciso que você resolva esse problema para mim. Você ia, resolvia, fazia mais do que o possível ali. Da onde que você trouxe essa característica? Eu tenho a impressão de que isso começou mais depois que eu comecei a trabalhar mesmo no mercado de trabalho. Quando minha mãe me pedia alguma coisa, eu era meio preguiçosão, assim, tipo, vai lavar a louça. Eu lavava a louça faltando 5 minutos para ela chegar em casa, sabe? Bem, tipo, depois eu faço. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a entender que se eu fizesse mais do que me era pedido, aquilo me traria um destaque.
Não teve alguém que chegou e me falou isso. Não teve ninguém que me falou assim, olha, David, se você fizer 110%, se você entregar 110%, o que você é pago, paga uma coisa a mais, você vai ser diferente. As pessoas vão te ver de uma maneira diferente. Eu comecei a ver isso na prática. Comecei a fazer mais do que eu deveria fazer e comecei a ver que as pessoas me enxergavam com outros olhos. Desde coisas mais básicas como fortalecimento do network, até mesmo para oportunidades. Começou a cair minha ficha de que isso me traria oportunidades novas depois de umas 2 ou 3 promoções, assim. Antes disso, eu só fazia porque eu via que aquilo trazia oportunidade de eu fazer coisas novas e também porque aquilo me trazia destaque entre as outras pessoas. Show. E quando que você começou de fato a programar? Qual foi o primeiro... Demorou um pouquinho. Depois que eu comecei a trabalhar no Itaú, surgiu ainda uma outra oportunidade de eu continuar trabalhando no Itaú, só como suporte telefônico. E aí eu aceitei trabalhar no Itaú. Eu trabalhava ali na central do Itaú, que fica na Raposo Tavares. Se eu não me engano, o nome é CAR. Acho que é Centro Administrativo Raposo, né? Acho que esse era o nome. E lá eu morava em São Bernardo e trabalhava na Raposo Tavares. Era longe demais. Sempre trabalhei longe de casa. Com exceção do meu primeiro emprego, que foi em São Bernardo do Campo, todos os outros empregos foram fora de São Bernardo, que era a cidade que eu morava na época. Fui para São Caetano, depois fui lá para Raposo Tavares, era Butantã. Era um rolê, era mais ou menos umas 2 horas e meia para chegar, mais umas 2 horas e meia para voltar. E sempre nisso. E eu consegui perceber que isso também jogava a favor, porque eu notei que as oportunidades de trabalho no centro de São Paulo eram mais interessantes do que as oportunidades que aconteciam pelo ABC. Na época o ABC não era tão fomentado quanto agora e a gente não tinha esse benefício do remoto. Então a oportunidade estava nos centros empresariais e normalmente esses centros empresariais estavam no centro de São Paulo, Alphaville, Butantã, Paulista, nesses centros comerciais. Voltando para a parte do Itaú, o pessoal, aí eu acho que foi mais por causa da voz que o pessoal me selecionou para essa vaga. Eu tinha um bom relacionamento com praticamente todo mundo da Lexmark? Sim, eu tinha. Nessa de criar relacionamento, criar amizade, eu já conseguia conversar e me dar bem com todo mundo ali. Quebra um galho aqui, quebra um galho ali. Você vai criando esses laços. E o pessoal me chamou para fazer parte dessa central telefônica, que era o seguinte: todas as agências do Itaú tinham impressoras. Quando as impressoras quebravam, a pessoa que estava na agência do Itaú abria um chamado. Esse chamado ia para uma equipe de atendimento. Essa equipe de atendimento ligava para a agência e fazia todo o suporte telefônico para melhorar, consertar o que estivesse dando de errado com a impressora. E eu fui fazer parte desse time. Lá no Raposo, trabalhei bastante lá, deu super certo, gostei bastante do que eu fazia. E nisso surgiu uma oportunidade de uma outra promoção para eu trabalhar com suporte telefônico também. Só que ao invés de atender as impressoras que estavam nas agências do Itaú, eu ia atender as impressoras que estavam nas empresas que o Itaú era que fornecia crédito, né? Então, imagina que você vai no mercado e o mercado fala assim, vamos fazer um cartão do mercado. Se o Itaú era a empresa que estava por trás de toda essa gestão do crédito para o cartão do mercado, a impressora daquele mercado era uma impressora Lexmark, que consequentemente quem prestava o serviço era essa outra equipe. E aí quando eu fui para lá, para essa outra vaga, era uma vaga que exigia uma faculdade, e aí eu comecei uma faculdade de análise de sistemas para conseguir entrar nessa vaga. E já era na central ali do Itaú, que fica no Jabaquara. Tá, que eu não lembro, acho que era CAC, não lembro o nome. Seik, exatamente. E aí eu comecei a trabalhar de lá. Era muito mais perto de casa. Eu conheço o Seik, eu não sei de onde, mas eu conheço.
Era muito mais perto de casa. Isso jogava muito a favor de mim, de eu conseguir estudar e depois... na verdade, eu trabalhava de manhã e estudava de tarde, de noite, né? Acho que eu comecei a faculdade tarde. Eu queria ter começado a faculdade mais cedo. Mas eu não conseguia conciliar esses horários entre ir para o trabalho e voltar do trabalho e fazer faculdade. Demorou para conseguir conciliar tudo. Consegui conciliar só nisso. E era um trabalho muito parecido com o trabalho que eu fazia, nesse sentido de dar suporte telefônico para impressoras que estavam remotamente longe de mim, fisicamente longe de mim, né? Era um atendimento remoto. E eu tinha que escolher uma faculdade. Eu já tinha tido uma boa experiência como técnico de informática e escolhi essa faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E ali eu comecei a ter um pouco mais de contato com programação mesmo. Até antes disso eu era suporte, infra. Ali que eu comecei, trabalhava com suporte, mas já comecei a ter um contato bem interessante, um contato bem profundo com programação. Legal. Você lembra a primeira coisa que você fez, fora o Olá Mundo? Lembro. Foi um jogo de batalha naval. Ô, louco. Foi. Conta mais sobre isso. Eu tive vou chamar de sorte, tá? Tá. De ser bolsista na faculdade. 100% de bolsa. Que legal. Eu tinha feito o Enem. Na época o Enem era de 0 a 10, não era nem de 0 a 100. Assim que eu saí do ensino médio. Tinha tirado uma nota boa, tinha tirado acho que 8 no Enem. Mas eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer de faculdade. Então eu não usei aquela nota para nada. Quando eu comecei quando eu recebi essa oportunidade de, se você quer ser promovido na Lexmark, para o próximo passo você precisa ter uma graduação, ou concluída ou cursando. E aí eu comecei a pensar em faculdades que eu queria fazer. Aí eu fui atrás de fazer o Enem de novo. Só que dessa vez eu fiz um Enem bem nas coxas. Não estudei, só fui e fiz a prova. E tirei, sei lá, 7, 7,5, sabe? Tirei uma nota que não foi super nota, mas eu consegui uma bolsa. Mas o que me deu a bolsa não foi a nota do Enem, mas foi muito mais a soma das rendas da minha casa, que não dava uma renda... Tinha uma cota, eu me formei na Metodista, aqui de São Bernardo do Campo. E na época, eu tinha uma bolsa, uma espécie de bolsa social relacionada com a quantidade de salários dentro das pessoas que moram na casa, né? Eu entrei por essa bolsa. E aí, nisso, eu comecei a fazer faculdade com 100% de bolsa. O fato de eu ter 100% de bolsa fazia com que, se eu pegasse 2 DPs durante qualquer momento do curso, eu perdia minha bolsa. Se eu perdesse minha bolsa, eu não ia ter grana para pagar a faculdade. E com isso, eu falava assim, tipo, cara, se eu já levo a sério o meu emprego, eu vou ter que levar a sério ainda mais na faculdade. Porque eu estou no emprego, se eu perder a faculdade, consequentemente eu também perco o meu emprego. Porque eu precisava ter a graduação para continuar naquela vaga. E por causa disso, eu comecei a estender essa tática de entregar mais do que era esperado também na faculdade. Foi no primeiro semestre da faculdade, e a gente tinha como trabalho de conclusão semestral entregar algum jogo qualquer. E aí eu queria fazer o jogo mais difícil que tinha. Tipo, se tá todo mundo entregando um jogo da memória, eu quero entregar uma batalha naval, fudidão. Eu quero ser o pica daqui. E aí eu entreguei um bagulho baseado em matrizes, tá ligado? Tudo programado em Java. Na época a gente não usava banco de memória, banco de dados. A gente usava só a memória do que estava rolando ali em tela. Certo. E era ali. Se eu não me engano, acho que eram 64 casas que tinha ali, né? 8x8. 64 para mim, 64 para você, né? Sim. E era lá, funcionando, o jogo da velha. Pera. Batalha naval. Que era o jogo mais difícil, jogo da velha. Era o jogo mais difícil para o ímpar. Que legal. E qual foi a reação dos colegas, assim, professor? Inicialmente todo mundo achou que eu era maluco, né? E eles não estavam errados, né? Realmente tem alguns parafusamentos.
E depois o pessoal começou a duvidar um pouco. Tipo assim, cara, você não quer pegar uma coisa mais simples? Você vai pegar isso e não vai dar certo. E eu falei, mano, como é que não vai dar certo? Tá louco? Eu tenho 2 olhos, um nariz, uma boca, um cérebro gigantesco, porque minha cabeça é alargada. Cara, não tem como não dar certo. Eu vou fazer dar certo. O que der errado, eu vou consertar até dar certo. E conseguimos fazer, cara. Conseguimos fazer. Recebi muitos elogios dos professores. Logo naquele primeiro semestre já ganhei uma grande visibilidade dos professores, porque eu entreguei no primeiro semestre uma coisa que já era avançada, que era uma coisa que esperaria de quem estava no segundo ou terceiro semestre. E já fez eu lançar na frente ali. Que legal. Muito bom. E como que você cai dentro da TOTS? Como é que eu caio dentro da TOTS? Trabalhando na Lexmark e cursando programação. Programação começou a se tornar mais interessante do que o suporte telefônico que eu fazia. Na época eu queria trabalhar com desenvolvimento mobile. Estava começando a ficar forte. A minha faculdade foi toda baseada em Java. E estava começando a ficar forte esse desenvolvimento web em Java. E eu querendo, de qualquer jeito, entrar para o mercado, programar para celular e tal. E na época eu estava noivo. Faltavam, acho que 8 ou 7 meses para casar. E aí eu tomei a decisão, uma das decisões mais boas que eu já tomei na minha vida, assim. Que eu simplesmente saí do meu emprego para me dedicar a procurar outros empregos. Não aconselho isso a ninguém, tá? Não aconselho a ninguém. Tipo, arranje um emprego novo para depois sair do seu. Mas eu falei, mano, eu trabalhando aqui eu consigo fazer uma entrevista por semana, no máximo 2. Se eu sair daqui, eu vou ter tempo para fazer 3, 4 entrevistas por dia. É inocente, né? Não é assim que a banda toca. Eu simplesmente larguei meu emprego na Lexmark e comecei a procurar emprego com programação. Fiquei uns 2 meses desempregado. Comecei. Não surgiam tantas vagas assim. O que eu imaginei que eu ia ter de 2, 3 entrevistas por dia eram 2, 3 entrevistas por semana. E meu casamento estava marcado. Então, aquilo foi ligando ali alguns sinais vermelhos na minha cabeça do tipo, cara, você precisa ter dinheiro. E nisso, conversando com os contatos que eu tinha dentro da própria faculdade, o chefe de um amigo da faculdade mandou o meu currículo para um amigo dele, e esse rapaz tinha uma consultoria, e me chamaram para uma entrevista. Me chamaram para uma entrevista, tal, passei, comecei a trabalhar numa consultoria de software como um todo. Inicialmente, eu ia trabalhar só com desenvolvimento mobile, mas para trabalhar com desenvolvimento mobile numa consultoria, tinha que ter projetos mobile. E chegavam muitos outros projetos de outras coisas que não mobile. Então eu comecei a fazer também projetos de software e projetos de banco de dados. E aí comecei qualquer projeto que aparecia para fazer, eu pegava para fazer, independente se eu sabia ou não. E no final das contas, nunca criei nada mobile. Nada. Fui contratado para trabalhar com isso. Não aparecia projeto disso, aparecia um projeto de outras coisas. E eu gostava de entregar um bom resultado nos projetos que eu pegava. E aí eu comecei a ter tantas oportunidades em outras frentes que não precisei focar no mobile. Entre os vários clientes que a gente atendia nessa consultoria, um dos clientes que a gente atendeu era a TOTS. E aí, ainda nessa mesma pegada de vou fazer sem necessariamente saber o que estou fazendo, só porque é a oportunidade que tem, eu estava recém-casado, tinha ali acho que 1 mês de casamento, de casado, uma coisa assim. Eu já tinha uns 6 meses de consultoria, 5 meses de consultoria. E surgiu a oportunidade de eu dar uma capacitação, treinamento de Good Data. Good Data, para quem não sabe, é o BI da TOTS, em Recife.
Então, a oportunidade que chegou para mim é: eu preciso de alguém para dar um treinamento de uma semana em Recife. Ah, eu vou. É Good Data. Você sabe Good Data? Não sei. Mas você quer ir? Mas eu quero ir. Então, e aí? E aí eu tive ali uma semana para aprender Good Data, aprender tudo que eu ia passar no treinamento. Fiz minhas malas e fui para Recife. Que cara maluco. O primeiro contato que eu tive com o Good Data na vida, tipo, abrir as coisas, era aproximadamente uma semana antes de eu subir no avião. Meu Deus. Pois é, pois é. Final da história, consequência, né? Fui pra viagem. A viagem era sensacional. Recife é um lugar incrível. Comi camarão até cansar. Comi muito camarão, comi muito de todas as comidas que tinham lá, porque eram comidas muito boas. E nessa de fazer esse treinamento, essa capacitação, qual que era a minha estratégia? Eu ia para capacitação. Qualquer pergunta que o pessoal me fizesse, provavelmente eu não ia saber a resposta. Porque eu tinha pouco contato com a ferramenta. Mas meu cliente não sabia. Então eu anotava as perguntas eu já tinha um acordo com os caras, com o pessoal que estava sendo treinado por mim, logo no começo. O acordo era: quando vocês me fizerem uma pergunta, eu não vou, a menos que seja uma coisa simples, eu não vou parar minha linha de raciocínio para responder vocês agora. Eu vou anotar as perguntas e amanhã, a primeira meia hora, vai ser para tirar todas as dúvidas de vocês. Isso era o que eu falei. Na verdade, todas as perguntas que eu sabia a resposta, eu respondia na hora. As que eu não sabia a resposta, eu anotava, voltava para o hotel e descobria de alguma forma qual era a resposta e trazia a resposta no dia seguinte. Resumo da história. Eu fiquei uma semana em Recife, eu conheci a praia, tipo, no último dia. Todos os outros dias eu não saía do hotel. Nessa de buscar a resposta pra galera e tentar encontrar as respostas. Às vezes eu achava no Google, às vezes eu não achava, tinha que ligar pro meu chefe. Pô, me fizeram a pergunta tal, qual que é a resposta, pá. E ele me trazia a resposta. E foi isso. Deu certo. E deu tão certo que conforme foram surgindo outras oportunidades de outras capacitações, eu também fui sendo envolvido nessa parte de capacitação. Como eu já tinha uma facilidade de me expressar, eram treinamentos para poucas pessoas, 15, 20 pessoas. Mas para mim era tranquilo eu ir numa empresa com 20 pessoas que eu nunca vi na vida e ensinar para elas sobre uma plataforma de BI. E fui indo. Fui aceitando um treinamento aqui, fui aceitando um treinamento ali, tal. Nessa de viajar, cheguei a viajar para outros lugares também, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, nessa mesma pegada de ir dar capacitação. E quando não tinha capacitação, o que começou a chegar, que tinha demanda, mas não tinha ninguém disponível, eram projetos de Good Data, para implementar o Good Data em si. Como eu já tinha essa bagagem de ter dado uns 3 ou 4 treinamentos, tinha muita coisa da plataforma que eu já sabia. A cada treinamento que passava, aquela meia hora que eu reservava para perguntas que eu não sabia a resposta, eram reduzidas, porque eram normalmente as mesmas perguntas, eu já sabia mais da plataforma. E aí eu comecei a programar mesmo banco de dados, BI, principalmente BI, sempre focado no Good Data. E atendendo a projeto aqui, projeto ali, projeto aqui, projeto ali, acabei atendendo a própria TOTS. A TOTS contratava pessoas da consultoria para desenvolver alguns projetos. Certo. E não tinha, na época, um especialista em Good Data dentro do time de BI da TOTS. Estamos falando ali de 2016, 2017. Certo. Fui para 2 projetos, fui para 3 projetos, o pessoal gostou e me fizeram uma proposta de compor o próprio time de BI da TOTS, que ainda hoje é o principal time de dados dentro da companhia, como desenvolvedor especializado ali no front-end de um produto de dados. E foi assim que eu caí na TOTS. Comecei na TOTS em abril de 2018. Abril de 2018, 7 anos quase. Exatamente. E aí depois disso, nunca mais teve vontade de sair, só foi crescendo lá dentro. Como que a TOTUS olha para a carreira do
do profissional, uma vez, cara, o cara pisou aqui agora, tá chegando aqui agora. Qual que vai ser o teu aprendizado e o teu desenvolvimento? Conta um pouquinho da TOTUS pra A gente. TOTUS, ela é uma empresa ótima de se trabalhar. Gosto muito de trabalhar lá e não é à toa que eu tenho tanto tempo de casa. Saudades. O que eu... Não, Essa- não foi nada, gente. Foi falha no microfone. A gente tem saudade de você também, né? Não vou mentir, não. Você faz falta lá. A TOTUS, ela é muito parceira da pessoa que está trabalhando lá. A cada PDI, a cada feedback mensal, semestral, ou até mesmo os anuais, as pessoas, meus superiores perguntavam para mim, meu coordenador, meu gerente, o que eu queria fazer, qual era o próximo passo que eu queria dar. E em cima disso a gente montava um plano de ação. E eu confesso que eu não tinha muito um plano de ação ali do tipo assim, eu quero ser PO. Meu plano era, eu quero ser um bom engenheiro de dados. Na época eu era engenheiro de dados. Eu comecei fazendo essa parte só do front-end. Depois começaram a surgir oportunidades de fazer um pouco a coisa de back-end também. Eu comecei a abraçar e no final das contas eu me tornei um full stack. Eu estava indo para um cenário de me tornar um tech lead ali, um engenheiro, um arquiteto, né? O engenheiro já era, um arquiteto ali de soluções. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer era cobrir as férias dos meus chefes. Então, todo emprego que eu tinha nos empregos passados, quando o meu superior saía de férias, eu me propunha a cobrir ele, parcialmente ou total, dependendo do quanto que eu conseguia segurar a bronca. E eu me propunha a fazer o trabalho dele durante um tempo. E, na época, tinha um outro Product Owner no time. Quando ele saía de férias, eu cobria ele ali, fazia o meu trampo, fazia o trampo dele. E beleza, assim, na minha cabeça eu não fazia nada de sensacional, assim, eu só entregava o que tinha que ser entregue. Não achava que eu era um caramba, como eu faço muito bem o trampo do meu chefe, eu vou conseguir fazer o que ele faz em algum momento do futuro. Não. Aí a TOTS passou por uma reestruturação, essa pessoa que era Product Owner na época foi para uma outra oportunidade, e essa vaga abriu. E nisso que a vaga abriu, o próprio time de desenvolvimento, os meus colegas de trabalho, me recomendaram para o meu chefe. Falaram, pô, o David, ele faz um bom trabalho. Fez um bom trabalho quando o nosso antigo PO, o Arthur, saiu de férias. Pô, por que você não coloca ele como PO agora que essa vaga está em aberto? E eles fizeram uma espécie de motim do bem e me colocaram lá, cara. E me colocaram lá no sentido de que fizeram essa provocação pro meu chefe na época. Não falaram comigo sobre isso. Eu só fui saber disso depois que o meu chefe veio me trazer a oportunidade. E aí foi uma surpresa muito boa para mim, porque eu não sabia que meus amigos estavam me promovendo dessa forma, né? E aí chegou a oportunidade em aproximadamente 2020, 2020, eu comecei a atuar como Product Owner. Ainda demorou um tempinho até eu realmente conseguir fazer o papel de um Product Owner. Eu estava na cadeira de Product Owner, mas estava muito mais como um Tech Lead ali, um desenvolvedor sênior. Ainda, quando esse antigo PO saiu, o time passou por uma reestruturação, o time como um todo. E nessas reestruturações, demora um tempinho até você desocupar sua cadeira antiga e começar a ocupar a cadeira nova de maneira completa. E aí eu tive ali aproximadamente um ano ali até eu conseguir repassar tudo que eu fazia de desenvolvimento e me focar exclusivamente em cuidar dos produtos. Teve um tempo bacana aí de adaptação. Sim, teve um tempo bacana. Que legal. Isso foi natural ou foi proposto pela TOTUS? Ou é muito comum, assim, cara, tô fazendo meu trabalho aqui, vou assumir essa outra oportunidade, mas vou indo aos poucos pra... Cada caso é um caso. Tá. Nesse caso, foi um caso um pouco diferente, porque foi motivado por uma reestruturação do time. Então não tinha só eu que estava mudando de cadeira. Boa parte do time estava mudando de cadeira também. Legal. Então tinha muita coisa acontecendo.
Normalmente, se é uma pessoa só mudando de cadeira, depende de qual era a cadeira antiga e de qual era a cadeira nova. Se você tá ali fazendo a mesma coisa que você fazia, mas num time diferente, é esperado que você entregue no menor tempo as mesmas coisas. Agora, se você vai para uma cadeira nova, que exige habilidades novas, o plano de desenvolvimento é um pouco maior. No meu caso, por exemplo, outra coisa que colaborava com o tempo a mais que eu precisava. Tem muita diferença do trabalho de um engenheiro de dados para um trabalho de um PO. Como desenvolvedor, como engenheiro, eu era muito mais técnico. Eu não interagia muito com meus usuários. Eu interagia com o meu usuário para fazer homologação, tirar alguma dúvida de negócio, coisas mais básicas. Eu não precisava negociar prazo. Eu não precisava pensar no roadmap de um produto. Então teve um conjunto de novas skills, dentro daquele conceito de hard skills, soft skills, né? Teve um conjunto de soft skills que eu precisei aprender para desempenhar esse papel. E durante todo esse processo eu fui muito bem suportado pelo meu time, no sentido de eles me darem o suporte, né? Para eu conseguir fazer esse novo papel. Então, tive esse tempo para me preparar, claro, né? Não se tornou uma escola, né? Eu precisei continuar entregando as coisas, mas não foi exigido que no dia 1 eu tivesse essa performance necessária. Eu tive uma boa tolerância com os meus erros iniciais e também tive uma sequência de aprendizados que eu tive que cumprir, de estudos que eu tive que fazer para conseguir me tornar o que eu me tornei hoje. Com 3 palavras, vai ser bonzinho. Uhum. De 3 a 5 palavras, o que faz um Product Owner? Brincadeira. Sério? Sério. Não, brincadeira. 3 palavras? Não, tô brincando. Descreva o que faz um Product Owner. Qual é o papel do Product Owner? Você continua, então, numa área de dados. Qual é o papel do Product Owner dentro de um time de dados, de uma squad de dados? Tá, eu vou te falar de um Product Owner e depois eu vou te falar de um Data Product Owner. Tá bom. Tá? Legal. Product Owner como um todo é o cara que cuida de produtos digitais. Tá? E aí, voltando um pouquinho no que é um produto ou um produto digital. Um produto é tudo aquilo que é produzido para um determinado fim. Tudo aquilo que é produzido por e aí, entenda-se produzido, tudo aquilo que é criado por um ou mais seres humanos para atingir um determinado fim. Então, uma TV, uma caneca, uma Coca-Cola, um Burger King, são produtos. Tá? E existem tipos de produtos diferentes. Produtos de elétricos, produtos de consumo, produtos digitais, por exemplo, que já são softwares. E dentro dos produtos digitais, dentro dos softwares, tem ainda outras subdivisões de tipos de produtos digitais ou produtos de software. O Product Owner é o cara que cuida de um produto, é o cara responsável por garantir que aquele produto vai ter a melhor usabilidade para o cliente final. É o cara que vai garantir que o produto está tendo relevância, está entregando aquilo que o cliente espera, tem valor, tem confiabilidade, enfim. Se o produto está indo bem ou se o produto está indo mal, o Product Owner é o responsável. Legal. Se eu, como cliente, como usuário, chegasse para você hoje, David, preciso de um dashboard. Como que funciona isso no seu dia a dia? Você está me trazendo uma sugestão de solução nesse caso, né? Eu precisaria entender um pouco mais do problema. Todo produto nasce a partir da necessidade de se resolver um problema. Anotem. Anotem. Pega esse ouro. Anotem. Então eu vou começar do zero, vou até me melhorar na cadeira. Boa. Para gerar o corte certinho aqui, ó. Show. A hora é agora. O palco é seu. Expectativa lá em cima, né? Do jeito que você me trouxe essa pergunta, você me trouxe mais uma
sugestão de resolução. Na verdade, eu preciso entender qual que é a origem do seu problema. Todo produto surge com a necessidade de se resolver um problema. Meu usuário, meu cliente, ele tem uma necessidade e eu vou criar um produto para resolver aquela necessidade. Voltando para a Coca-Cola. O meu cliente tem sede de algo diferente de água e eu crio um produto para resolver esse problema dele. Indo para o exemplo que você me trouxe, eu tentarei entender qual tipo de problema a tua área está tendo que te faz acreditar que você precisa de um dash. Depois que eu entendi esse problema, eu vou entender para quem que esse produto vai ser entregue. Porque diferentes níveis de maturidades de cliente exigem diferentes canais de distribuição de um mesmo produto. Tá? Fazendo uma comparação com a Coca-Cola, que acho que é muito fácil de se comparar. Se você está com pouca sede, eu não vou te entregar uma garrafa de 2 litros. Eu vou te entregar uma lata. Se você está num almoço em família, eu não vou te entregar uma lata. Eu vou te entregar uma garrafa de 2 litros. A mesma coisa acontece com produtos digitais, produtos de software, produtos de dados. Entregar um dashboard atende à necessidade de quem não precisa explorar o teu dado, não precisa explorar o dado, de quem precisa tomar decisões rápidas, de quem vai olhar para um gráfico, fazer 1 ou 2 filtros e depois já vai sair de frente do computador para tomar uma decisão de negócio. Se o meu cliente ele precisa manipular o dado, interagir com o dado, dependendo da maturidade técnica dele, eu posso entregar um cubo que se conecta numa planilha dinâmica do Excel e o cara fica super feliz para fazer os PROQVs dele. Posso entregar uma tabela para um cara um pouco mais técnico de nível intermediário. Se é um time de cientistas de dados, eu vou entregar um conjunto de parquês para ele criar os seus modelos. Tudo é um grande depende. Depende do que você precisa, depende de quem são as pessoas que vão consumir isso e, principalmente, depende do problema que você quer resolver. Anotaram? Temos um corte? Temos um corte. E, David, olhando para essa seara, seja claro e direto. Uhum. A maioria das vezes os clientes sabem o que eles precisam? Não, é difícil. Depois que você interage muito com o mesmo cliente, ele já vai entendendo um pouco mais o seu método de trabalho, entende as perguntas que você faz para entender um pouco mais sobre o problema dele e começa a te trazer respostas mais claras ou mais prontas. Então, como eu sempre faço as mesmas perguntas, no contato inicial ele já vai vir com as respostas prontas, tá? Estou considerando um cenário onde não existe um formulário inicial para o cara preencher. Certo. Onde esse contato é 100% boca a boca. Tá bom. Nem sempre, na maioria das vezes, o cliente não sabe o que ele quer. E isso não é um problema, porque eu entendo que a principal responsabilidade do cliente é saber qual problema que ele quer resolver. Como que esse problema vai ser resolvido é uma construção em conjunto do Product Owner, que é o cara que entende o produto, com o cliente, que é o cara que tem aquela necessidade. E aí, dentro disso, dentro do catálogo de produtos que eu tenho, dentro daquilo que eu consigo construir como time que faz a produção, eu vou entender se aquilo que eu já tenho resolve ou se eu vou precisar construir uma solução customizada para atender aquele problema específico. Certo. Vamos ver se eu anotei tudo aqui na minha cabeça sobre essa aula. Uhum. Vamos lá. Então, o Product Owner, ele é responsável por intermediar o desenvolvimento de produtos, fazendo contato ali com os clientes e depois levando isso para o time. Isso. Certo? Não só isso, precisa entender também se a solicitação direta do cliente é o que vai resolver o problema dele. É realmente a dor que ele está sentindo. É isso que faz o Product Owner. Num resumo bem Bem simples, é isso. É isso. Boa. Se um produto, num resumo ainda mais resumido, se um produto está tendo sucesso ou não, o responsável por isso é o Product Owner. Legal. E como que é essa interface com o time?
Normalmente tem uma atividade, a galera se propõe já a resolver, deixa essa comigo, ou normalmente você tenta direcionar por conta do nível de maturidade, por conta do nível de senioridade, acho que é a melhor palavra, nível técnico, esse conhece um pouco mais de front, esse aqui conhece um pouco mais de back-end, como é que distribui essas atividades depois que você entendeu ali a dor do cliente? Depende muito de muitas coisas, como por exemplo, depende do time que você tem. Tá? Se você tem um time composto de 15 desenvolvedores, você vai distribuir isso de uma maneira diferente que se você tiver um time de 3, 4 desenvolvedores. Tá? Depende da senioridade dos seus desenvolvedores. Depende também da especialização dos seus desenvolvedores. Se você tem 4 engenheiros de dados, você vai distribuir essas tarefas de uma maneira diferente de que você tiver um desenvolvedor, um analista, um engenheiro e um QA, por exemplo. Tem métodos diferentes. Mas tentando responder da maneira mais generalista possível. Eu vou entender, meu cliente me trouxe um problema e eu montei junto com ele uma solução que resolve o problema. Então, vamos continuar nesse exemplo do Dash. Conversando com o meu cliente, entendi que o que realmente resolve o problema dele era um Dash. O pedido dele é um pedido que veio correto. Eu realmente consigo atendê-lo como um dashboard. Eu vou inicialmente entender o que compõe um Dash. Quantos gráficos, quantas abas, quantos relatórios, quantas métricas, dissecando um pouco mais a fundo o que eu preciso entregar dentro desse dashboard para resolver a necessidade dele. Entendendo isso, a gente vai começar a fazer essas engenharias reversas. Esse dado que ele precisa receber, ele já tem? Se ele já tem, é uma complexidade. Se ele não tem, e eu vou precisar pegar esse dado da origem, trabalhar para entregar um relatório novo, é uma outra complexidade. Mas, de maneira geral, eu entendi todo o data lineage, todo o caminho que aquele dado precisa percorrer, desde a origem até o destino, para eu entregar o conjunto de relatórios que compõem o dashboard do cliente. Eu já tenho ali um backlog. Tá? Eu vou ter uma iniciativa ou uma epic com os macro temas daquilo que eu preciso entregar e eu vou ter uma sequência de atividades, uma sequência de objetivos que eu preciso atingir para que, dentro de um determinado tempo, o meu cliente tenha o dashboard que ele precisa. A partir do que eu já sei qual é o escopo, e eu já tenho esse detalhamento técnico de maneira mais macro ou mais micro, depende do seu time, do que é esse escopo, aí eu vou trabalhar com o meu prazo e com o meu custo para saber como é que eu vou distribuir isso para o meu time. Consigo entregar isso? A primeira pergunta, né? Tudo que o meu cliente pediu, cabe no prazo que ele precisa? Se sim, maravilha, vamos que vamos. Se não, meu cliente está disposto a contratar recursos adicionais para acelerar esse desenvolvimento? Se não, se sim, beleza. Se não, existe a possibilidade de eu estender o meu prazo para entregar 100%? A gente sempre trabalha numa pirâmide entre custo, prazo e escopo. Os três precisam se casar. Senão, o projeto não para de pé, a evolução não para de pé. Nem sempre a evolução vira um projeto. Às vezes ela se torna algo um pouco mais simples do que um projeto mesmo, mas ela é sempre tratada no mesmo critério de um projeto. No sentido de que eu tenho esse escopo gera uma quantidade de atividades, e essa quantidade de atividades, esse backlog desse produto, que aí como backlog pode ser tanto um backlog de um produto que está nascendo, quanto de um produto que está evoluindo, esse backlog, de acordo com a prioridade daquilo para a empresa, eu vou entregar para os meus desenvolvedores, de acordo com a senioridade deles. Uma coisa que é muito importante, o principal cliente de todo Product Owner não é o departamento A, departamento B ou departamento C. O principal cliente de todo Product Owner é a empresa. Mais importante do que você satisfazer as necessidades do seu cliente A, do seu cliente B ou do seu cliente C, é você garantir que a evolução do seu produto está condizente com o plano de evolução da companhia. Se a empresa quer ir para o lado direito
e você faz várias evoluções para o lado esquerdo, você está tendo um dos maiores desperdícios que você pode ter dentro de uma organização. Então, isso também me traz respostas para como eu vou entregar isso. Se um dos trabalhos mais difíceis de um Product Owner é dizer não para o seu cliente. Por quê? E eu nem digo não no sentido de que o cliente está me pedindo errado. Porque para esse caso você não diz não, você conserta o pedido. Beleza. Você entende melhor o pedido, formata ele e cria ali um backlog de necessidades. Eu digo não no sentido de que o meu cliente me pediu alguma coisa que está fora do alinhamento estratégico da companhia. Neste caso, você precisa saber qual é o posicionamento estratégico da companhia e você precisa saber explicar para o seu cliente o porquê que, mesmo sabendo que aquilo que ele pediu realmente resolve muitos problemas para aquele departamento, aquilo tira o foco da evolução estratégica que a companhia, que é o principal cliente de um PO, precisa ir. Mágico. Exatamente. Se todo mundo pensasse assim, né, a gente não teria tanto desperdício de tempo. Às vezes concentrando muita energia ou esforço mesmo para desenvolver algo que esteja desalinhado com a estratégia. Isso acontece bastante. E é uma das coisas mais frustrantes que tem para o time como um todo. Você criar um produto que não é utilizado. Você entrega, por exemplo, você entregou esse dash e uma semana depois que você entregou esse dash, teu cliente não usa aquele dash. E aí isso pode acontecer por vários motivos. Pode ser time to market. Pode ser que você demorou tanto para entregar aquele projeto, aquela entrega, que quando você entregou, a necessidade já é outra. Ele já precisa de outra coisa. E aquela solução fica na gaveta. Ou resolver o problema de uma outra forma. Exatamente. Às vezes, o teu cliente pediu um dash e você acreditou que realmente era um dash, você gastou 20 horas para resolver um dash, mas aquele mesmo problema era resolvido por uma extração pontual num CSV, que ia demorar, 5, 4 horas. Um select que você fez e entregou para o cara, resolveria tão bem quanto um dashboard. Entendi. Faz parte do papel do PO entender como que eu vou entregar isso para o meu cliente da melhor maneira possível. O que é a melhor maneira possível? Garantindo que eu vou entregar o maior valor para o meu cliente, de que vou atingir todos os critérios de sucesso para um bom produto digital, ou, no meu caso, para um bom produto de dado, e também que aquilo vai chegar no tempo correto. Se for para entregar alguma coisa que vai chegar tarde, ou que vai resolver o problema pela metade, é melhor nem começar. Que desça para o teu time, que vá pro burn down ali, das sprints e tudo mais, que vá para downstream, somente aquilo que realmente vai ter valor quando chegar na mão do cliente. Se não for entregar valor, se não for chegar no tempo correto, não deixa no downstream, deixa no upstream, deixa aquela atividade ou em banco de ideias, ou trabalha teu cliente, convence teu cliente a focar em outras coisas. Entendi. Então, o PO é na seara de que nós temos pessoas muito técnicas no time e temos os profissionais de negócio do outro lado. O PO, ele é meio termo, é mais negócio, ele é mais tech, opinião. Não quero saber o que dizem os livros. Quero saber o que o David acha sobre isso. Eu acho que não tem resposta certa para isso. Por quê? Porque não existe uma unanimidade nas empresas. O que vai dizer isso é, primeiro, a quantidade de pessoas que compõem seu time. E segundo, a maturidade técnica dos teus clientes finais, dos teus usuários finais. Se o seu dev consegue falar de igual para igual com o cliente, joga ele lá, cara. Deixa ele fazer o trabalho e tá tranquilo. Se teu dev não consegue, entenda se vale a pena correr esse risco. Às vezes, a entrega que você precisa fazer é uma entrega que se teu dev errar, não vai comprometer muita coisa. Então, mensure esse risco e corra sempre riscos calculados. Não tem como não correr risco, mas tem como calcular se aquele risco que você está correndo
é um risco que vai te trazer algum tipo de ganho, mesmo que a falha chegue, ou se é um risco que vai causar um grande impacto na sua operação. Tentando trazer uma resposta resumida, o que eu faria? Primeiro eu entenderia, dentro do meu time técnico, se existe esta maturidade e ou até mesmo o interesse em desenvolver essa maturidade. Se eu não tenho no meu time técnico nenhum dev que gosta de conversar com outros seres humanos, que gosta de fazer esse levantamento de requisitos, Que é muito comum. que é muito comum, eu não vou jogar isso para os meus devs. Eu mesmo vou fazer, ou eu vou ter um outro profissional que vai fazer essa especificação de requisitos, tá? Agora, se o meu dev é um dev que gosta de ir lá conversar com o meu cliente, desenvolver esse relacionamento, fazer as especificações, então a minha especificação não é tão profunda. Eu vou garantir ali os limites para garantir que o meu cliente não está pedindo a mais, porque isso também é um risco que a gente corre, né? Sim. O cliente pede uma coisa para mim, quando vai falar com o dev, pede 20 coisas e usa meu nome como, não, o David falou que dá para fazer. Então, eu garanto que os limites estão bem claros e deixo o desenvolvedor livre para fazer as especificações. Muito bom, muito bom. Eu acho que faz total diferença quando a gente fala de um Product Owner, no seu caso, o Data Product Owner, esse cara sendo muito parceiro do time, servindo ali como uma blindagem, um guarda-chuva mesmo para proteger desse tipo de pedido, desse tipo de interação com o cliente, eu acho que é aí que a gente ganha o jogo. Porque é o que você falou, às vezes o cliente não tem o limite. Ele simplesmente quer aquilo, às vezes ele acha que ele sabe o que ele quer, a maioria das vezes eu acredito que não, experiência própria. Sim. E aí, uma vez que a gente tem uma pessoa para fazer essa barreira, para entender ali se faz sentido mesmo esse desenvolvimento, ou para falar, opa, peraí, não foi isso aí que a gente combinou, dá um passinho para trás. Você precisa disso também? Beleza. Demora 20 dias para fazer isso, não vai ser só uma sprint, eu vou levar uma sprint e meia, um exemplo chulo aqui. Então, acho que isso faz muita diferença mesmo para a squad, para os engenheiros. E, normalmente, até falando um pouquinho de experiência, né, que eu tive ali dentro da TOTS, os clientes eram bem legais, pelo menos os que eu tive contato, eles eram bem bacanas, mas o que eu percebo, David? Tava tudo muito alinhado ali a expectativa do cliente com o que a gente podia entregar, o que fazia sentido, né? Duas extremidades. E aí, o que eu queria que você comentasse aqui para a galera o que é mais difícil? É acelerar o nível de maturidade da galera de negócio que faz o pedido, né, dos produtos, ou é mais difícil tocar isso internamente com o time, fazer com que o time acredite que aquilo que estão pedindo realmente vai entregar valor? Porque a gente falou muito na seara do cliente, queria que você contribuísse um pouquinho aqui falando sobre a seara do time. Poxa, esse negócio chato, vou fazer pra quê? Vai resolver o quê? Mas na sua concepção, no seu entendimento com o cliente, faz sentido. Como que é essa interface agora interna, falando com o time? A mesma resposta que serve para o time também serve para o cliente. Tá? Em que sentido? Sempre que alguém acha que aquilo não vale a pena ser feito, é porque aquela pessoa não entendeu o valor por trás daquilo. Tá? E deixar o valor claro é uma das minhas responsabilidades como PO. Então, nesse exemplo que você me trouxe, eu entreguei uma atividade para um dev e o dev falou que ele não acha que aquilo faz sentido ser feito, eu preciso voltar, conversar com o dev, explicar o ganho que aquilo vai ter para a área de negócio, para a TOTS como um todo, e estar ali para tirar as dúvidas dele. Porque às vezes eu tive a impressão que eu já expliquei o valor, mas eu não expliquei. Ou a maneira que eu expliquei, o meu desenvolvedor não entendeu 100%. Então, para isso que servem aqueles ritos, principalmente de início de sprint. A planning, por exemplo, ou o refinamento. Que são ritos onde você bate um papo com o cliente, com o seu time, para explicar, olha gente, no próximo ciclo de desenvolvimento, na nossa próxima sprint, esses são os itens que a gente vai fazer.
Vocês têm alguma dúvida? Precisa de mais algum detalhamento técnico? Se tiver, eu já anoto e vou buscar isso com meus clientes. Ou se o desenvolvedor quiser ele mesmo buscar com o cliente, o meu desenvolvedor vai lá e busca com o cliente, eu crio uma spikezinha para ele fazer esse descobrimento junto com o cliente. Agora, se o que ele tem de dúvida é do porquê, eu preciso ter isso de bate-pronto. Se o meu dev pergunta e eu também não tenho a resposta, aí tem alguma coisa de errado com o meu trabalho, tá? Ou eu não entendi direito isso com o cliente, e às vezes acontece, tá? Às vezes, e é bom quando isso acontece, porque às vezes você entende, existem várias perspectivas sobre os valores daquilo que a gente está entregando. Às vezes a gente entendeu a importância estratégica, mas o Dev perguntou sobre a importância financeira. Tipo, quanto que a TOTUS deixa de perder ou começa a ganhar com essa interação? Eu preciso saber essa resposta. Se o meu dev me faz a pergunta e eu não sei essa resposta, eu vou buscar aquela resposta antes da sprint começar. Legal. Tá ali, faltando um dia para a sprint começar. Eu não tenho essa resposta, aquela tarefa não entra em produção. Ela continua no upstream. Perfeito. E aí, para explicar essa separação entre upstream e downstream, upstream é tudo aquilo que acontece entre a conversa inicial com o cliente e o refinamento dos requisitos. Downstream é tudo aquilo que acontece entre o início de desenvolvimento e a subida em produção. Meio Dory Dodge? Meio... Dory Dodge, eles são acordos que acontecem entre você e o seu time técnico. Certo. DOR, definição de pronto, né? Ou definition of ready, que é tudo aquilo que precisa ter numa tarefa para aquela tarefa estar pronta para começar o desenvolvimento. Todas as informações, todas as especificações que você precisa trazer para o seu time técnico começar os desenvolvimentos. DOD, Definition of Done, definição de concluído, é o mesmo acordo, só que ao contrário. Tudo aquilo que o seu dev precisa fazer para você considerar aquela entrega como pronta. Dory Dodge está muito entre acordo entre PO e time de desenvolvimento. Upstream e downstream são conversas ou interações que um produto sofre. Upstream entre cliente e product owner. Downstream entre product owner e desenvolvedor. Tá? Legal. Posso ter uma interação entre desenvolvedor e cliente? Posso. Vou ter ali no downstream, principalmente nas homologações. Posso ter alguma coisa de upstream também, mas de maneira mais generalizada, o upstream fica como responsabilidade do PO e o downstream fica como responsabilidade do time técnico. Legal. Muito bacana esclarecer. E uma outra coisa, a gente vê bastante no mercado falando sobre o papel do Product Owner, do PO, e o papel de um PMO. Como que a gente diferencia isso, David? Bom, dentro do meu entendimento sobre isso, um PMO, ele cuida de mais de um produto de dado ou ele cuida de outros POs, tá? Existem interpretações diferentes disso e na vida real, o que vai mudar é o que acontece na empresa. Eu já vi cenários onde as pessoas chamam de PMO uma pessoa que faz o mesmo papel de um PO. Eu já vi cenários onde um PMO é o cara que é uma espécie de coordenador, uma espécie de GPO, ou PMO. Eu já vi cenários onde PMO era um papel feito por quem não seguia o ágil, por quem seguia o PMBOK, por exemplo. PMBOK. Então, cada caso é um caso, né? Por mais que exista a literatura padrão, também existe o que acontece no dia a dia, e como diriam meus professores de faculdade, na prática a teoria é outra. Então, tem a teoria e tem o que acontece na prática, tá? O que eu entendo, se você tem muitos produtos e você não consegue uma pessoa só cuidar de todos os produtos, você vai colocar POs para cuidar de um ou mais produtos e você vai ter uma pessoa acima deles, que eu chamaria de PMO, que é o cara que vai garantir que todos os POs abaixo dele estão evoluindo na direção correta.
A comunicação desse cara é com os POs, não seria Exatamente. com uma interface com o time ou com o cliente. Exatamente. Seria um cargo mais de gestão de POs, de outros Perfeito. POs, tá? Não é assim que acontece na TOTOS. Na TOTOS, o time de PMO é um time que cuida das metas daquilo que está acontecendo dentro da companhia. OKR. Exatamente. É o time que consegue garantir Fala pra galera o que que é o... OKR. Só concluir essa parte do PMO e depois eu chego na parte do OKR. Boa. Dentro da TOTOS, o que é esse PMO? É um time que faz a mensuração das metas da companhia. Certo. Aquilo que vai garantir se a meta realmente foi atingida ou não. Quem faz essa gestão organizacional é o time de PMO, tá? Respondendo a sua pergunta sobre OKR. OKR é um método desenvolvido pela Google para para fazer uma boa gestão de metas, de objetivos e tudo mais. Então, objetivos, KR, resultados chaves. Você entende que você quer atingir um objetivo e você entende quais resultados chaves são necessários ser atingidos para que aquele objetivo aconteça. Normalmente, um O tem muitos KRs. Um objetivo tem mais de um resultado-chave que você precisa atingir para que aquele objetivo seja tangível. E aí, conectando isso com as sprints. Normalmente, cada KR vira um epic dentro do teu time e cada epic vira um conjunto de atividades, tá? Então, dando um exemplo, seu objetivo é ter o dash, daquele exemplo que a gente estava falando mais cedo. Os KRs podem ser aquilo que eu preciso atingir para o meu dash ficar pronto. Então, garantir que eu tenho todos os dados, garantir que o meu ETL está funcionando correto e, sei lá, garantir que os gráficos estão construídos. Certo? Dentro dessas 3 divisões, eu crio atividades. Garantir que o meu dado está chegando certo ali, então, das minhas origens. Conectar na origem, fazer a extração da tabela correta, piriri, parola, pururu. Garantir que o meu dado, segundo o KR ali, né? Garantir que o meu dado está chegando certo. É ali ver se as regras de negócio estão acontecendo, se o meu ETL está funcionando corretinho, tá tudo certo. Um terceiro KR ali, que seria a construção dos gráficos. Construir todos os gráficos, validar se as cores, se o layout está correto, meu cliente homologando, coisas do tipo. Legal. Muito bacana ter essa perspectiva. Eu assumo aqui hoje, claramente, para todos vocês que estão assistindo, já tinha trabalhado com agilidade antes, não entendia muito bem a proposta, mas sabia que era para ter uma melhor organização ali do que estava sendo desenvolvido. Mas, cara, trabalhar com o David na TOTOS trouxe uma visão muito clara, falando aqui do lado dos engenheiros agora, dos desenvolvedores. Muitas das vezes, a gente precisa, de fato, entender qual é o propósito de uma atividade, que esteja conectado a um KR ou não, ou um débito técnico que ficou um estudo, um refinamento, enfim, N possibilidades. Eu acho que o engenheiro entender ali do framework, né, que ajuda, o framework de agilidade que vem para ajudar os desenvolvedores, quanto mais o cara conhece do framework, isso ajuda muito mais ele no dia a dia. Sim. Seja para uma entrega ou seja para ocasiões, problemas que podem acontecer ali pelo caminho. E eu aprendi demais com o David na TOTOS, tendo uma visão mais de back-end da agilidade, se é que a gente pode dizer assim. Muitas vezes eu chegava, David, essa atividade aqui, será que a gente não poderia tomar algum outro caminho, fazer de alguma outra forma, tal? Ou se não, tô vendo que tô com um impedimento, uma dificuldade aqui, qual a melhor forma, o que eu consigo fazer aqui em paralelo para a gente conseguir, de fato, atingir essa entrega? E o David sempre tinha uma resposta na ponta da língua para ajudar, para direcionar. Cara, isso aí parou, faz dessa forma aqui, não deu tempo de fazer assim, estamos com impedimento, puxa aquela outra atividade, a gente geria isso, você ajudava a gente a gerir muito bem o nosso tempo e o nosso dia a dia. Isso é muito conectado do que você
aprendeu ali como PO, ou você acha que é a experiência e é o teu perfil que você traz um pouquinho disso olhando para essa área de tecnologia, porque você veio como engenheiro e se tornou PO, que não é um caminho muito comum, né? Esse background de engenheiro teve muitos benefícios e também teve muitos malefícios. O que eu falo, começando pelo lado ruim para depois falar do lado bom. Eu entendi, quando eu era dev, eu entendia muito mais de máquinas do que de pessoas. E acredite, é muito mais fácil interagir com máquinas do que com pessoas, sabe? Se é. Consertar procedures, notebooks, sei lá, montar um select com 35 joins é muito mais fácil do que tentar convencer pessoas, negociar com pessoas, porque é mais tangível teu progresso quando você está falando com uma máquina. Tem padrões que normalmente não mudam. Normalmente o select é sempre o mesmo select. Se você fizer um select top 10, asterisco from, nome da tabela, vai sempre retornar 10 linhas. Tipo, não vai retornar 12, porque você colocou um top 10. Certo. Talvez retorne menos se a tabela tiver menos linhas, mas de modo geral, vai retornar 10 linhas, entendeu? Com pessoas não é assim. As mesmas palavras com a mesma pessoa em momentos diferentes do dia vai te trazer resultados diferentes. Estou nem falando de dias diferentes ou de pessoas diferentes. A mesma pessoa. Momento. Porque nós, como seres humanos, nós como espécie, nós somos mutáveis. E isso é muito bom. Então, o que eu tinha de ponto positivo por ter trabalhado como dev e agora trabalhando como PO? Eu entendo o caminho de cabo a rabo. Então, eu sei o que meu dev precisa receber para fazer bem uma tarefa. E quando eu estou especificando, eu já estou especificando com a cabeça do dev. Pensando no que eu preciso pegar de informação, pensando quais problemas o meu dev pode ter aqui e ali, pensando sobre os prazos. Se o prazo que o meu dev deu é um prazo que faz sentido ou não. Acontece do seu dev falar que vai demorar um dia, mas você sabe que não vai demorar um dia para fazer aquilo ali, porque de alguma forma ele não entendeu aquela complexidade. E eu sinceramente acho que ele não faz isso por maldade. Eu acho que é mais um desentendimento ou, melhor, uma diferença no entendimento da tarefa. Certo. Então, quando eu estou explicando uma tarefa para o dev, por exemplo, estou explicando uma tarefa para o Wellington, e o Wellington me fala que ele vai demorar um dia, e eu acho aquele prazo estranho, eu explico de novo com mais detalhes. Porque, cara, se eu sei que aquilo é complexo, se eu sei que eu fazendo demoraria uns 4 dias, e o Wellington falou que vai fazer em um dia, assim, cara, ou o Wellington é um monstro no que ele faz, o que realmente é, ou ele não entendeu a complexidade daquilo que precisa ser feito. E eu sempre opto pela alternativa B. Ele não entendeu a complexidade, e aí, em cima disso, eu vou explicando de novo, até garantir que ele entendeu. Também acontece o cenário oposto, que é um cenário onde o meu dev ele passa um prazo maior do que o prazo que eu sei que é o real. Então, tem uma atividade, eu acredito que ela demore 2 horas, o meu dev fala que vai demorar 3 dias. Então, opa, ou ele está me enrolando porque ele quer passar o dia inteiro jogando Minecraft, ou ele não entendeu a complexidade. E aí, mesmo processo. Explico para ele o que é, até onde ele precisa ir. E na maioria das vezes, quando a pessoa passa um prazo maior ou menor do que o real, o que acontece é isso. Ele pensou que precisava entregar muita coisa, mas não é tudo isso. Ou que era pouca coisa e é muito mais do que aquilo. Entendi. Acontece as duas coisas. Acontece as duas coisas. Esse alinhamento de prazos, ele é muito importante para todos os cenários. E nesse caso, ter uma experiência como dev também me ajuda em passar o prazo para o meu cliente. Porque meu cliente me pede uma solução e eu sei a senioridade do meu time. Então eu sei mais ou menos ali quanto tempo demora. E eu consigo passar um prazo inicial de tempo de esforço para aquilo ser feito, né? Nem sempre as coisas são tão simples quanto o esforço, porque a gente cuida de muitos produtos. Na TOTS, por exemplo, a gente cuida de 40 produtos de dados diferentes.
Então, esse intercambiamento entre vou fazer alguma coisa no produto A, vou fazer no produto B, é complexo. Nem sempre a gente consegue fazer 100% durante uma sprint, fazer 100% de evoluções num produto só. Tem vários produtos que a gente precisa evoluir ao mesmo tempo. Show, show de bola. A gente falou sobre DOR, queria que você falasse sobre Dodge também, só pra gente complementar aqui, né? Porque basicamente é o que acontece ali no dia a dia de uma planning, do refinamento de uma refinamento, entendimento de uma atividade. O que é o Dodge? O Dodge, Definition of Done, é o documento que garante que o teu dev está entregando tudo o que precisa ser entregue para aquela tarefa ser considerada como concluída. É uma espécie de oposto ao DOR. Tanto o DOR quanto o Dodge são acordos entre o PO e o time técnico, o time de desenvolvimento. O Dodge é aquele que, o DOR é aquele que garante que eu estou passando todas as informações necessárias para o desenvolvimento começar, e o Dodge é o oposto. É tudo aquilo que o meu desenvolvedor precisa me entregar para aquela tarefa ser considerada como concluída, ou, dependendo do Dodge, pronta para homologação. Uma tarefa ela tem alguns steps. Então, a gente tem, num exemplo muito básico, né? Desenvolvimento, teste técnico, homologação de usuário, documentação, subida em produção. Em alguns casos, repasse, documentação, tudo mais. Legal. Pode ter mais do que isso, pode ter menos do que isso. Depende do fluxo do time de desenvolvimento mesmo. E o DOR, ele garante que eu vou conseguir tirar aquela tarefa do upstream e levar para o downstream. Que meu dev vai conseguir tirar aquilo do comprometido e começar a programação mesmo. O Dodge é ao contrário. Pode ser um Dodge até a homologação ou até o concluído mesmo, subido em produção. Tudo aquilo que o meu desenvolvedor precisa atingir para garantir que aquilo está pronto. Na TOTS, por exemplo, o nosso Dodge vai até a conclusão da homologação e da subida em produção. Então, o que está no meu Dodge? De que todos os critérios de aceites vão ser cumpridos, de que vai ter documentação, no caso da TOTS, que vai ter repasse, porque na TOTS o time de dados ele tem duas sub-squads ali, né? Uma squad de inovações e uma squad de operações. Então, aquilo que eu desenvolvi, independente do tamanho do desenvolvimento, eu preciso fazer repasse para o time que vai cuidar daquilo depois que aquilo subir em produção. Outra coisa que faz parte do meu Dodge é garantir que eu subi em produção e não deu nenhuma falha. Já falei também da documentação, enfim. Tudo aquilo que... Imagina assim, eu peguei uma tarefa. Eu vou entregar uma tarefa para você, depois você vai me devolver essa tarefa. Tudo que precisa ter nessa tarefa para você realmente assumir a tarefa sem dar BO é o DOR. Quando você me devolver essa tarefa pronta, tudo aquilo que que precisar ter sido feito na tarefa para eu não ter BO é o Dodge. Como se fosse um checklist. É um checklist, é um acordo num formato de checklist entre o time e o Product Owner. Show demais, que aula. Eu tinha muita dificuldade no DOR, porque, primeiro, por ter facilidade para me comunicar com as pessoas, eu achava que eu tinha que ir lá e entender tudo que precisava fazer. Então, depois que a gente começou a trabalhar junto, ali na TOTS, que nem eu falei, foi uma virada de chave para ter essa compreensão de que não, a tarefa precisa chegar pronta para ser executada, beleza? Existe espaço para os dois cenários, tá? Por exemplo... Mas eu errava, viu? Não, normal, eu também erro, tá tudo bem. O erro ele é bem-vindo quando ele te traz um crescimento como um aprendizado. É importante que a empresa que você trabalha, que o time que você trabalha, seja um ambiente seguro para você errar. Claro, um erro calculado de um risco calculado, tá? Certo. Por quê? Se você tiver medo de errar no seu ambiente de trabalho, você não vai evoluir. Ou você vai evoluir numa velocidade muito baixa. Porque você está com tanto medo de errar que você não vai arriscar. Você vai fazer o mais do mesmo. Você vai na garantia daquilo que dá certo. Agora, quando você está num ambiente onde existe uma certa confiança em todo mundo, onde você pode errar,
se você errar, as pessoas que estão ao seu redor vão te ajudar a resolver aquele problema, isso faz com que você evolua mais, de que você tente caminhos novos e que muitas vezes você até traga soluções inovadoras. Trazendo um exemplo um pouco mais voltado para aquilo que você comentou. Essa decisão de que você não precisa especificar tudo não é um sinônimo de que você não consegue ou não sabe especificar tudo. É mais um dividir para conquistar. Você foca em uma coisa e eu foco em outra, e nós dois juntos conseguimos entregar mais coisas Mais rápido. mas às vezes nem mais rápido, mas mais consistente, Mais com mais eficiente. qualidade, mais eficiente, do que se você fizesse tudo, entendeu? Uhum. Dentro do time da TOTUS hoje, eu tenho um cenário misto. Tenho desenvolvedores que gostam de fazer a especificação e desenvolvedores que não gostam. Nada de errado com nenhum dos dois perfis. Sem problema. Para quem gosta, eu especifico um pouco menos, deixo a pessoa especificar o restante. Para quem não gosta, eu especifico um pouco mais e a pessoa segue a partir dali. Entendi. A minha dificuldade era que eu entendia centenas de problemas que o cliente tinha e eu não sabia mensurar o que eu tinha que entregar de mais importante, ou eu achava que um pedacinho que eu entregasse não ia ser o suficiente para resolver o problema dele. Uhum. Então essa era a minha dificuldade. Agora, no Dodge, cara, eu não tinha essa noção de Dodge. Tipo, cara, você precisa seguir isso, aquilo, para no final aqui a gente conseguir entregar de fato o que o cliente precisa. Cara, para mim era, testei, funcionou, bora, deploy. Tem mais coisa, tem mais coisa. Principalmente num time onde essa gestão do produto ela é compartilhada entre time de inovação e time de desenvolvimento e time de operações. Você precisa de uma documentação legal, você precisa de um repasse legal, porque senão você entrega e mês que vem vai dar pau e você vai ter que corrigir. E aí perde tempo duas vezes, né? Uhum. Galera, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Vou fazer a última pergunta. David, responda com toda a sua energia, com toda a sua força, para você atrair que dê certo. O que o David quer para o futuro? Essa é uma ótima pergunta, meu amigo. Eu sinto que agora eu consigo, diferentemente do David do passado, agora eu consigo planejar um pouco melhor, assim, entendi a importância de planejar o meu futuro e não continuar vivendo só num próximo desafio que chegar. É importante, você que é um exímio jogador de futebol sabe, você não pode dar um pique e sair correndo com todo o seu gás atrás de qualquer bola. Você vai naquele lançamento preciso, na chance de fazer gol. Eu entendo que o meu próximo futuro, meu próximo passo, meu futuro, continua relacionado com produtos, continua relacionado com dados, mas continua também relacionado com a gestão de um time. Então eu tenho bastante interesse em me tornar um coordenador, por exemplo, de um time de dados, garantindo que o produto vai ter um bom sucesso, garantindo que o cliente vai ser bem sucedido naquilo que ele recebe dos meus produtos, mas também montando estrategicamente o time, a evolução dos profissionais, a estratégia de como aquele time tem que se posicionar. Eu entendo que nesse próximo passo eu atendo o ciclo como um todo. Eu atendo meu cliente, eu atendo meu produto e eu atendo também os profissionais que trabalham abaixo de mim, ou junto comigo, né? Nesse sentido de evolução de carreira. Hoje, eu ajudo os meus amigos, os desenvolvedores que trabalham junto comigo, em garantir que eles estão fazendo as demandas corretas. Eu também quero ajudar eles a entender o futuro da carreira deles e o desenvolvimento como profissional deles para as companhias. Então, resumindo numa resposta curta, eu quero me tornar um coordenador de um time de dados. Uau, que sorte desse time. Bom, galera, é isso aí. Finalizamos o nosso episódio de hoje, falando aí muito sobre desenvolvimento de produto, um pouquinho ali do ciclo de vida, né, da preparação ou de alguma atividade que é necessário para atender algum aspecto de um cliente, uma dor de um cliente principalmente. E só agradecer, David, a sua colaboração, a sua maestria
O David, ele fala que ele é tímido, aí depois ele disse introspectivo. Tá tudo armazenado aqui nesse gigantesco HD. O David é um cara que, assim, é um cara muito bacana de você conversar, ele é super descontraído, mas quando esse cara vai falar de trabalho, não sei se vocês perceberam, ele coloca uma camisa, assim, traz uma verdade. Cara, que autoridade. Como é que você me ensina? Você tem treinamento pra fazer isso? Como é que é? Ainda não tenho treinamento, mas se tiverem pessoas dispostas, Olha. interessadas em aprender, com certeza a gente monta um treinamento, ou a gente monta uma mentoria. É tudo baseado na necessidade do meu cliente. Se a galera que está me ouvindo tivesse interesse em aprender comigo, eu terei o maior prazer do mundo em ensinar. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado, David. Eu também agradeço, meu amigo. Nós encerramos então esse episódio. Um grande abraço para você que nos acompanhou até agora. The Tech Toast, um brinde aos dados, um brinde à tecnologia.